Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 622 para falar sobre o Grande Prêmio de Singapura. No primeiro bloco nós falamos, obviamente, de Ferrari, essa surpresa da Ferrari, ninguém esperava ela lá brigando por vitória, e de repente chega, faz pole position, vence, faz dobradinha. Então nós dissecamos todo este assunto no primeiro bloco, e agora no segundo bloco é hora da gente falar sobre os demais assuntos. Afinal, né, tivemos aí Mercedes, tivemos Red Bull, tivemos briga no meio do pelotão, né, Ricardo, temos pergunta aqui sobre Daniel Ricciardo e tudo mais, muitos assuntos para tratarem com vocês. Lembrando, né, nós estamos com uma promoção que vamos sortear aí camisetas. Se você ainda não ouviu o primeiro bloco, no final dele a gente especifica, deixa tudo claro lá como fazer para participar. Vai que você não escutou semana passada e começou essa semana pelo segundo bloco, vá depois no primeiro bloco, escuta com atenção o finalzinho dele, que a gente tem esse recado, um recado que eu não dei lá, que eu quero dar aqui, agradecer também o pessoal que está nos seguindo, estamos crescendo aí em velocidade assustadora no Instagram. Nós criamos o Instagram do programa semana passada, tá saindo alguns teasers aí durante a semana, na quinta-feira sai um TBT, semana passada a gente falou sobre a entrevista com o Sérgio Sete Câmara e tudo mais. Uma pergunta, né, que muito atual, né, ele comentando alguns anos atrás, se não desse certo o caminho dele para a Fórmula 1, o que ele pensava, e mais ou menos ele está nessa porta agora. Foi bem interessante. Então, para nos seguir, @café com velocidade. A gente teve que colocar esses underlines aí entre as palavras, mas é bem tranquilo, café com velocidade. Lá no Instagram, temos também Facebook /Café com Velocidade, e o Twitter é @Café Velocidade, sem o com no Twitter. Nós, nas redes sociais, aguardando o contato de vocês. Franco, diga. Gostaria que o senhor incluísse na sua lista de anúncios, acordos e promoções e parcerias. Eu acho que já está na hora do senhor começar a chamar os nossos ouvintes de São Paulo, região, ou que pretendem ir ao Grande Prêmio do Brasil, que está chegando, faltam menos de 2 meses. Eu estou achando o senhor muito quieto em relação a isso. O encontro do café não vai haver no sábado. Temos a quinta-feira também para nos reunirmos à noite. Eu gostaria de colocar aqui a abertura de opções, porque ano passado nós tivemos 2 dias de encontros, e fora os outros eventos que tem em São Paulo. Enfim, Grande Prêmio do Brasil, diria o grande Ricardo Banniman. Faça as honras, por favor. Uma frase do senhor Ricardo Banniman que eu nunca me esqueço é: Grande Prêmio do Brasil para nós é rave. Ou seja, são dias de noites viradas eu estou brincando, mas são dias e dias de encontros, os oficiais ou não, às vezes quem vai para o GP nos encontra lá, quem não vai para o GP e está em São Paulo também pode nos encontrar. Ano passado, repito, foi no sábado à noite o encontro oficial do café. O Raposo depois vai dar o endereço, que ele sabe tudo de cor. E teve um encontro informal, mas não menos agradável, na quarta-feira do ano passado, que era meu aniversário, inclusive. Esse ano não vai ter essa coincidência, mas sugiro um encontro informal na quinta. Entendedores entenderão por que eu estou sugerindo na quinta. Mas, enfim, está aberto ao ouvinte que quiser confraternizar durante o Grande Prêmio do Brasil com a gente nessa época do ano que vai muita gente de outros podcasts, muita gente vai para São Paulo. Tem gente que está em São Paulo e não vai para a corrida, mas, repito, tem a chance de nos encontrar e, enfim, brindar com a gente mais um encontro do Café com Velocidade em Grandes Prêmios do Brasil. Falei tudo, né? Sugeri você falar e falei tudo, né? Exatamente. Nós temos que. Você viu que dia que vai ser o encontro do Boteco, lá com a Ju Serrazoli, com o Sérgio? É na sexta-feira de Grande Prêmio, né? Então vai ser. Então nós estaremos nesse encontro, né? Você vai esse ano. Sim. Nós estaremos neste encontro na sexta-feira, no sábado, pós-classificação, tipo 1 hora, 2 horas depois, a gente se encontra num barzinho ali bem agradável e tal, espaçoso e tudo mais. Próximo a Interlagos. Fica bem próximo do Mercadão de Santo Amaro. Quem conhece ali Santo Amaro é próximo a Interlagos e tudo mais. Eu passo
todos os detalhes, nomes e tudo nos próximos programas, mas já coloquem aí na agenda. Se você vem pro programa, para a corrida, de participar dessas festividades, encontrar com a gente, bater um papo e tudo mais. Se você não vem da corrida, mas é da região e quer se deslocar, não precisa ser necessariamente de São Paulo, né? A gente tem o Lucas Herrera, que por anos, né, foi pro encontro e não ia pra corrida. O ano passado foi a primeira vez dele na corrida. Então serve de exemplo aí, de você ir lá, tirar umas fotos, beber uma junto e tudo mais. E quem é do programa e não vai é mais que bandeira preta e branca, né? É advertência séria, mais séria ainda, não é isso? Podemos começar a falar da Fórmula 1? Mas é isso, tá dado o recado. Sempre tem esse encontro aí. Quem quiser participar, entre em contato com a gente. Na sexta-feira tem um encontro do Boteco F1 também. Se vocês entrarem no YouTube dele, está lá o detalhe do local que vai ser. Então, são vários e vários encontros. Realmente é uma semana bem marcante, uma semana muito interessante. Mas vamos começar a falar sobre corrida, sobre o que interessa, um assunto que nós esbarramos de forma muito superficial no primeiro bloco, mas agora nós vamos aprofundar um pouco mais, Fábio Campos. Eu quero, inclusive, que o senhor cite, se possível, aí, o trecho do áudio da Mercedes para Valtteri Bottas. Inclusive, eu fiquei assustado, Raposo, na questão das transmissões, que eu tenho certeza que você anotou aí, a gente fala sobre elas daqui a pouquinho. Como a pessoa que acompanha a transmissão de Fórmula 1 no Brasil é desinformada na questão do rádio, né? Ela acaba sendo desinformada pela transmissão na questão do rádio. Mas daqui a pouco a gente volta nesse assunto, eu tenho certeza que o senhor anotou aí para não me deixar esquecer. A mensagem da Mercedes foi muito clara, né? Não foi código, não foi, né, o "is faster than you", não precisou de nada disso. Foi escandalosa porque o Bottas tinha acabado de voltar para a pista da sua parada e tinha acabado de fazer a melhor volta da prova. Que eu confesso, até fiquei de anotar aqui quanto era o tempo, mas acabei não fazendo. Mas independente disso, o tempo que a Mercedes pediu para ele virar é 1:48,8. Mas é assim, é uma distância muito grande da capacidade que ele tinha. A Mercedes o impediu de ultrapassar o Hamilton. Aliás, eu falei a frase errada. Não é que a Mercedes impediu de ultrapassar o Hamilton. A gente chegou num ponto tão ridículo no modo como uma equipe manuseia os seus pilotos do boxe, que nós não estamos falando de uma proibição de ultrapassagem. Não é a proibição da briga na pista que os burocratas do automobilismo alegam ser um risco, né? Não, nós não podemos ter o risco dos nossos dois carros pregados no muro, porque nós não estamos aqui para fazer corrida. Nós estamos aqui para fazer dinheiro. Então nós vamos impedir um carro de atacar o outro, porque afinal de contas, o que tem a ver com Fórmula 1? Um piloto atacar o outro na pista. Não tem nada a ver com Fórmula 1. Nós chegamos ao ponto de não ver isso, não ver uma proibição de briga na pista. Foi assumido, após a prova, a proibição da Mercedes ao undercut. Ou seja, a proibição da Mercedes à troca de posição nos boxes. Tamanho é o engessamento ao qual essa equipe chegou. Quem escuta o café há um pouquinho de tempo, não precisa ser muito, porque foi ainda esse ano, eu me lembro de vir aqui e falar as tais regras da Mercedes que os pilotos confessaram numa sexta-feira. Eu me lembro muito bem da frase que eu falei, que eu citei, aliás, do Hamilton, abre aspas. Nós temos regras que favorecem a dobradinha. Fecha aspas. Eu me lembro que anotei essa frase e trouxe aqui no café. A gente viu em Singapura o que são essas regras. Houve quem desdenhasse. A regra é dar espaço, a regra é... Não é. A equipe é cheia de regras e chegou ao ponto, repito, ouvinte, reflita você que é fã de Fórmula 1, você que assiste Fórmula 1 para ver disputa, você que gosta do esporte. Porque tem muito fã de Fórmula 1, não é, Raposo? Que não gosta do esporte. Tem muito fã de Fórmula 1 que prefere ver procissões, prefere ver a Fórmula 1 feita para as equipes do que ver a Fórmula 1 feita para ela própria.
Tem gente que é assim, acha que a Fórmula 1 tem que ser ainda o pensamento dos anos 80, 90, que a Fórmula 1 é só desenvolvimento, que a Fórmula 1 liga com carro de rua, enfim, um pensamento que não existe mais. Mas para você, ouvinte, que assiste a Fórmula 1 buscando esporte, buscando ver disputa, buscando ver ultrapassagem, o ponto que a gente chegou. Uma equipe que não proíbe só a ultrapassagem, proíbe inclusive a troca de posições nos boxes. Essa é a Mercedes, que se tornou uma equipe covarde, ao invés de ter aprendido com o que aconteceu entre Rosberg e Hamilton e evoluído em cima daquilo, se aproveitado de como aquilo puxou a equipe para frente e criado ali algumas arestas para não chegar àquele mesmo ponto de guerra, a equipe resolveu virar de 8 a 80, ou de 80 para 8. E virou uma equipe covarde, onde nem pelo boxe mais vale trocar posições. A Mercedes, como eu falei no primeiro bloco, sentenciou o campeonato mundial, porque o cordeirinho finlandês poderia ter virado e dito no rádio: gente, eu estou na briga pelo título com ele. Eu não estou matematicamente eliminado. Vocês têm certeza que vocês vão fazer isso? Claro que a equipe faria. Argumentasse ele o que argumentou. Falasse ele o que quisesse. Mas ele deixaria claro para o mundo: olha aqui, gente, a minha briga pelo campeonato mundial não existe, porque a equipe não deixa. Só isso. Fábio Campos, você bem breve aqui, que eu acho que você conseguiu contextualizar bastante o ocorrido. Agora, você fala muito da Mercedes, né? Mas a gente já viu a Ferrari fazer coisas tão horríveis ou piores num passado não muito recente. Eu, particularmente, eu acho que o jogo de equipe, em alguns momentos, ele é justificável. Não o que aconteceu ontem. Então, eu acho que a gente tem que saber separar. E eu acho que muito do que vem acontecendo na Mercedes é por conta, novamente, da passividade do Bottas. E fosse um outro piloto, acho que isso pode ter sido, inclusive, um ponto pesado para o Bottas renovar o contrato frente a um piloto com ânsia, com gana de ganhar, como poderia ter sido se eles tivessem optado pelo Ocon. Então, eu acho claro que a equipe, a direção da equipe tem culpa, mas o jogo de equipe não é algo que a Mercedes inventou, e não é algo que pode ser, em 100% das situações, ser julgado como prejudicial. Agora, o Bottas tem, se não 50%, 40% de culpa no que vem acontecendo dentro da Mercedes. Porque ele é muito cordeirinho, ele aceita toda e qualquer ordem que venha da equipe. Tanto que em outras equipes, em outras situações, eles utilizam algum tipo de código, eles falam alguma coisa para o piloto para não passar informação real para ele, para depois eles resolverem dentro dos boxes. Ali foi deliberado: Bottas, você precisa andar 2 segundos mais lento do que você está andando. E ele simplesmente falou ok e andou mais lento e voltou atrás do Hamilton. Então o Bottas, na minha opinião, ele é um dos grandes culpados pelo que tem acontecido nessas situações de jogo de equipe, quando não há necessidade dentro da Mercedes. Na verdade, ele até fala. Ele é que escolheu ir mais longe. A expressão que ele usa no rádio é essa, né? Ele fala: ele é que escolheu fazer como se ele dissesse: olha, vocês vão colocar ele na minha frente porque se eu estou mais rápido que ele, é por uma escolha dele. E aí a Mercedes não tem o que dizer, né? A Mercedes vira e fala: olha, play the team game, né? Jogue pro time. Escancarado. Por isso que eu disse, não havia o que ele pudesse falar que reverteria a posição da empresa. Eu não tenho a menor dúvida de que a escolha dele a escolha pelo Bottas é essa. É por isso. É para ter ali um cordeiro. Eu vou repetir a frase que falei há semanas atrás. Bobos somos nós. Eu não sei se você se inclui nesse grupo, Wilson ou Raposo, mas o grupo que eu me incluía, de achar que o Ocon era a escolha para a Mercedes. E achar até que a Mercedes, em um momento, estava chegando próxima do Ocon. Oi? Não, com certeza. Eu acho que a melhor escolha para a Mercedes teria sido o Ocon. Com certeza. Então você faz parte desse meu time também, que é o time dos bobos. Porque bobos somos nós, que ainda esperamos da Mercedes uma postura, no mínimo, esportiva, porque o campeonato já acabou. E mesmo se o campeonato não tivesse acabado, Wilson, você diz que o jogo de equipe nem sempre ele é prejudicial. Ele é sempre prejudicial a quem está assistindo, para quem é o público da Fórmula 1. Ele pode não ser prejudicial a uma equipe que está ali no finalzinho, precisando desesperadamente. Ao público,
ele é, na minha opinião, 100% prejudicial. Ele nunca não é prejudicial. Não existe um que se justifique da perspectiva do público, que na minha visão é a qual deve se balizar o jornalista que cobre Fórmula 1. Uma pessoa que estudou jornalismo para cobrir Fórmula 1. Eu fico muito triste quando eu vejo jornalistas, alguns até que eu respeito, defenderem jogo de equipe. Porque ele está defendendo o status quo. Ele está defendendo quem está lá. Está defendendo os interesses internos. Ele não está defendendo aquilo que o jornalista jura com a mão para cima quando se forma. Ele não está defendendo o interesse do público, daquele que assiste o esporte. Ô, Fábio Campos, eu concordo, mas tem um ponto que é a utopia. E a Fórmula 1 não é de hoje, não é de 10 anos atrás, não é de 20 anos atrás. A Fórmula 1... sempre foi assim, nos faz conformar com os piores, com as piores coisas do mundo. O sempre foi assim, ele é infalível. Mas além de ser um esporte, a Fórmula 1, como qualquer outro jogo, é um negócio. Então, Mercedes, Ferrari, qual que é o grande objetivo da Alfa Romeo com o Giovinazzi, que é um piloto italiano mediano, mantê-lo na Fórmula 1? Para mim, é claro, é uma opção mercadológica. Ter um piloto italiano em uma equipe italiana que está passando por um rebranding, que precisa vender mais carro na Itália, pronto, é uma questão mercadológica. E mas não fere o esporte. Uma equipe italiana ter um italiano não fere o esporte. Não fere o esporte, mas o Giovinazzi é o cara certo para estar ali? Tudo bem, liderou quatro. Tá começando a andar mais que o Raikkonen. Não sei. Mas há muitas questões na Fórmula 1 e em outros esportes, em outras categorias, que vão além do esportivo. Então, sim, há situações em que são ridiculamente expostas o jogo de equipe, como o que aconteceu ontem, que para mim é inaceitável. Agora, priorizar a equipe em detrimento do indivíduo em alguns momentos, por conta da exposição da marca, por conta de outros objetivos que vão além do esportivo, olhando do ponto de vista mercadológico, e eu tendo a enxergar um pouco esse lado também, eu não sei se não seria uma utopia imaginar que todas as equipes liberariam seus dois pilotos para brigarem até o final, batendo roda com roda. Bom, se é utopia ou não, aí é outra discussão. Agora, que utopias podem ser defendidas, eu não vejo problema nenhum. Eu repito, para mim é função de jornalista brigar pelo que é certo. Se vai acontecer ou não cabe ao jornalista. Tem muita gente que acha que o jornalista tem que resolver problema do esporte, da política, da cidade. Não, jornalista serve para cobrir. Ele tem que apontar o que está acontecendo. A função do jornalista acaba aí. O que vai acontecer depois, se não vai, se vai dar certo, se vai mudar, se não vai mudar, é outra coisa. Para mim, jornalismo é deixar o público consciente de quando ele está sendo prejudicado. E jogo de equipe, para mim, prejudica. Mas a equipe olha para o balanço dela e aí ele faz o jogo. Ela está se dando bem. Agora, a pessoa que pagou ingresso, pagou a TV a cabo, que viajou muitas vezes longa distância para estar ali na pista, e muitos deles aceitam isso, porque tem muita gente que não está nem aí para quando assiste esse tipo de coisa, essa não está sendo beneficiada. E para mim essa é o principal interesse da Fórmula 1, é o seu público. O principal objetivo, a Fórmula 1 está onde está hoje, em todos os defeitos que ela carrega, porque ela passou a olhar só para ela própria. Ela faz regras que beneficiam ela própria. É um campeonato que durante 20 anos tirou número do carro. Não tinha número nos carros. É um exemplo bobo, pequeno, de uma categoria que vira para o público e fala assim, dane-se, nós estamos aqui para ganhar o nosso dinheiro, nós não estamos interessados em vocês. O jogo de equipe, para mim, é só mais uma ramificação disso. Se ele já existe desde 1950, para mim não o argumento do sempre foi assim, esse não me convence, jamais vai me convencer. Porque se a gente for discutir problemas do Brasil com o argumento de que vem desde 1500, nós vamos cruzar os braços e deixar as coisas acontecerem. Então, se tem jogo de equipe na Fórmula 1 desde 1950, que se dane 1950. É um problema, tem que ser tratado, a Fórmula 1 tem que evoluir. Uma equipe dando volta no quinto colocado e existir em 1950. Que se dane, tem que acabar, tem que ser trabalhado para mudar, tem que se evoluir. E tem muita gente que não aceita a evolução na Fórmula 1. Um dos pontos que eu acho, enquanto houver uma equipe com dois pilotos que usem a mesma pintura, que tenham o mesmo objetivo em comum, isso não vai mudar. Se a gente começar a entrar no ponto de vista de evolução, você pode ter, por exemplo, como na própria Indy, que você tem equipe que tem 2, 3 carros com pinturas, patrocínios diferentes, interesses diferentes, com equipes apartadas que estão sobre uma mesma gestão lá em cima. Aí é uma outra coisa. Então, o objetivo
mercadológico tem que estar alinhado com o objetivo esportivo, porque no final o objetivo mercadológico é o que gera dinheiro para que o esporte continue vivo. Então, hoje, o modelo que a Fórmula 1 existe, de você ter 2 carros, não permitir pinturas e patrocínios diferentes, eu acho que aí impacta também nessa questão de permitir a disputa interna. Então, talvez uma evolução para a Fórmula 1, que também não vejo acontecendo por uma série de fatores, seria liberar, sim, equipes, como existe na Stock Car, como existe na Fórmula Indy, uma mesma equipe, com objetivos e marcas que estejam apoiando de forma diferente. Porque aí, nenhuma marca aceitaria ver o seu piloto, o dinheiro que você está investindo, ficar para trás por conta de um jogo, porque vai favorecer piloto A ou piloto B. Então, por isso que nesse ponto, outras categorias estão mais à frente do que a Fórmula 1. Agora, no modo como está hoje, sendo gerido 2 carros pelo mesmo time, com os mesmos objetivos, não vejo mudanças. Agora, discrepâncias como o que aconteceu ontem devem ser, sim, punidas, banidas e abominadas. Só para deixar uma coisa clara, nisso aí nós concordamos a questão dos patrocínios, mas com mentalidade de corrida dá para você fazer, mesmo com 2 carros iguais. Quando você tem o problema da Fórmula 1 não é só a questão dos valores, dos milhões, do dinheiro, do resultado. A questão da Fórmula 1 é mentalidade. Muito do jogo de equipe, ou essa proibição de undercut, é por medo, é por covardia de quem não é do automobilismo, de quem está ali puramente para apresentar um resultado na planilha. Então essa mentalidade é que acaba com o negócio. Há o aspecto mercadológico, que ele tem que conviver com o esporte, concordo. Ele não pode ferir o esporte. Eu jamais vou concordar de ver o aspecto mercadológico se sobrepondo ao esporte. Por mais que me justifiquem que precisa, que sustenta, porque senão não dá certo, para mim o esporte vai acima de tudo. E eu dou um exemplo, onde se negociam milhões, onde é indústria de ponta de um segmento, onde tem interesses mercadológicos em todo o planeta. Chama-se MotoGP. Não venha me dizer que a MotoGP é menor do que a Fórmula 1. Claro que como tamanho de categoria mas no sentido de interesse, do dinheiro envolvido, do peso que o resultado tem, da força de marcas que estão lá envolvidas. É gigante. A MotoGP tem todos os interesses. Só que a MotoGP, da luz verde, da bandeira verde até o apagar das luzes, ou até a bandeira quadriculada, ela é esporte. A equipe pequena chega na frente da grande. A equipe satélite derrota a fábrica principal. Porque lá não existe a mentalidade tacanha, mesquinha, que reina na cabeça do senhor Toto Wolff. Lá não tem isso. E lá também tem muito, muito dinheiro envolvido. Não é pouco, não. É muito. Essa é uma discussão recorrente, que é importante, não é porque é recorrente que ela é desimportante, mas que a gente tem de tempos em tempos aqui no Café com Velocidade. Legal ter ideias e pensamentos diferentes para que a gente leve a você, ouvinte, aí, posicionamentos que o leve a refletir e a pensar sobre essa questão que o Wilson trouxe, de às vezes se justificar, às vezes consegue entender o porquê do jogo de equipe, e aí vem o Fábio Campos e fala que como telespectador não tem como se justificar, como empresa, com cabeça de empresário, talvez sim, mas não com cabeça de telespectador. Mas vamos falar também da Mercedes, o que ela fez na prova, né? Sobre não ter brigado com a Ferrari por essa vitória, essa estratégia de pit stop, de ter segurado o Hamilton na pista, que foi um pouco aí discutível. Então nós recebemos alguns e-mails, algumas perguntas. Eu vou passar pelo pessoal que falou da Mercedes aqui, e aí eu chamo vocês para começarem a comentar, né? Começando pelo Fábio Wilson, já que o Campos fechou o comentário antes de eu começar a ler. O primeiro quem fala aqui é o Hugo Lopes, que fala o seguinte, né? E é a primeira vez que ele escreve, né? Que eu tinha registrado isso no primeiro bloco. Não entendi a estratégia da Mercedes, já que tinha demorado tanto tempo para parar, por que não colocou os pneus, os compostos mais duros, né, de uma vez por todas? Quem também escreveu sobre a Mercedes foi o Ricardo Banniman, mandou a pergunta aqui, né? Diogo Gomes ou o convidado? Não temos nem convidado, nem Diogo Gomes hoje. Ele não quer que eu responda, nem você, entendi. Mas nós vamos aqui nos esforçar, né? A Mercedes tem problemas ou só
estamos desacostumados a não ver nenhum representante deles no pódio. O Cesarino comenta, né, táticas infelizes da Mercedes, que nem sabe porque segurou 44 por mais voltas. Ninguém usou em nada na corrida. O comentário do Marcelo Cesarino, que não falha. Para fechar sobre a Mercedes, o PJ Fava, né, tinha tempo que nos escrevia pra gente, falou que boa noite, amigos, não sei se vai dar tempo de ler meu e-mail, mas já faz tempo que eu quero escrever, não dá tempo, sou um ouvinte fiel, eu sei, PJ, vamos arrumar um jeitinho de colocar aí nas suas prioridades, escrever o e-mail segunda-feira pro Café com Velocidade. Mas ele comenta, né, o que aconteceu com a equipe alemã? Ficaram sumidas a corrida inteira? Gostaria que dissesse suas opiniões, porque nem Hamilton e Bottas ameaçaram os 3 primeiros colocados. Fábio Wilson. Eu acho que, na verdade, assim, a surpresa da Ferrari, mas começou lá atrás no FP1, né? No FP1, quem foi mais rápido foi o Verstappen, depois o Vettel em segundo, e só depois apareceu o Hamilton. No FP2, aí o Hamilton passou na frente com, acho que 1 décimo de diferença de volta para o Verstappen. E no FP3, de novo, o Leclerc andando na frente do Hamilton. Então, eu acho que foi além do erro de estratégia, porque começou a insegurar muito tempo o Hamilton na pista, e depois que o Vettel e o Leclerc entraram nos boxes, eles ficaram apostando em algo que foi absolutamente contar com a sorte, que era, nós vamos esperar aqui para ver se cai um safety car, a gente entra, troca e volta no bolo, que não foi o que aconteceu e acabou prejudicando a corrida do Hamilton. Então, eu não acredito que tenha um problema técnico no carro da Mercedes. Aliás, não li em nenhum lugar que pudesse ter acontecido algum tipo de deficiência técnica do carro. Eu acho que foi muito mais um erro estratégico que acontece e tende a acontecer em quem está na frente, em quem está ganhando, às vezes num momento de não de soberba, mas de tranquilidade, de calmaria na frente. Acho que o excesso de confiança leva a alguns erros, e na minha opinião a Mercedes perdeu a corrida por 2 fatores. Por conta do acerto de estratégia da Ferrari, principalmente quando mandou o Vettel para os boxes ali para fazer o undercut no Max, e no erro de estratégia da Mercedes. Então não enxergo como uma tempestade. Tudo bem, é a terceira derrota consecutiva, mas em 2 pistas anteriores em que a Ferrari era a franca favorita por conta de serem pistas de alta. Então, de 3 provas que a Ferrari levou, ela surpreendeu em somente uma. Claro que há uma evolução técnica, há uma evolução de performance do Sebastian Vettel, mas para mim, considerando o resto do calendário, eu não acho que a Mercedes vai enfrentar grandes sustos na luta pelo campeonato, e especialmente o Hamilton não deve passar por nenhum susto em relação à luta pelo título de campeão de pilotos. Fábio Campos, queremos ouvir você sobre a estratégia da Mercedes. Eu até anotei aqui o que o Hugo falou, né, parece que antevendo aqui que já viriam mais e-mails, enfim. O Hugo pergunta, né? Ele falou que não entendeu a estratégia da Mercedes. A Mercedes, eu não considero que a Mercedes teve um erro de estratégia. Eu considero que ela teve uma estratégia menos eficiente. É diferente de cometer um erro. Porque o que acontece? Na hora que o Vettel parou e voltou voando daquela maneira, a Mercedes percebeu nas parciais, antes que ele completasse a volta, que o Hamilton perderia a posição para o Vettel. Então, antes da gente, fãs, telespectadores, ter o desenho de tudo que aconteceu, porque a nossa ficha só caiu quando o Vettel a nossa ficha só caiu quando o Vettel passou o Leclerc ali na saída do box, na saída da curva 3, mas a Mercedes já tinha percebido. Então, a Mercedes já optou por manter o Hamilton na pista, porque aí o jogo virou outro, porque aí, seria nas palavras do Toto Wolff, era tentar ganhar tempo com o pneu mais desgastado, mas, enfim, a pista livre, coisa que não aconteceu, mas que ninguém sabia que não ia acontecer dessa maneira. E jogar com safety car. Na hora que as 2 Ferrari já pararam, que o Verstappen já parou, se entra um safety car naquele momento, a corrida é da Mercedes.
porque nenhuma das duas tinha parado. E aí uma diferença de parada de 28 segundos, mais ou menos, viraria 16, 15, que é o que era a previsão de perda de tempo com o safety car na pista. Então, o que a Mercedes fez foi perceber rapidamente que não adiantaria parar o Hamilton junto. Olhando agora, é claro, é muito mais lógico, parava junto ali, voltava atrás e ia brigar. Claro que saiu pior do que a encomenda, né, porque ainda voltou atrás do Verstappen. Mas a Mercedes até fala no rádio pro Bottas, né? O Bottas pergunta qual a situação da corrida. A Mercedes fala, olha, o Hamilton vai parar, vai voltar entre você e o Verstappen. Enfim, ela já ali com algumas voltas passadas, ela já tinha feito o desenho todo. Mas antes do Vettel completar a volta, eles já tinham percebido, e eles fazem muito isso. Por isso que eu acredito. Todas as equipes fazem isso. Na hora que um piloto para, eles olham imediatamente as duas primeiras parciais. Porque eles podem tomar a decisão antes do cara terminar a terceira. Antes do cara completar a volta mesmo. Então, como eles estão ali com os tempinhos todos certinhos, eles têm o computador que mostra uma barrinha de onde o cara vai voltar, né? Isso fez muito peso também na estratégia da Ferrari, porque ali era parar, era a questão que eu falei no primeiro bloco, né? A Fórmula 1 correu com um pelotão só dessa vez. Era parar e a barrinha indicava que ia voltar atrás de muita gente. Então, quanto menos gente tivesse à frente, a importância de ter um pelotão só, né? Uma categoria equalizada, essa, influencia no modo como o jogo é jogado. O Hugo pergunta por que a Mercedes, se ficou mais tempo, não começou com os pneus duros. Não poderia, Hugo, porque para começar com os pneus duros, teriam que fazer o Q2 com os pneus duros. Aí não classifica. Nem com o médio eles ousaram fazer dessa vez, coisa que ousam fazer várias vezes, que imaginar com os duros, que foi o grande sucesso do Pierre Gasly. Porque ele tinha a opção sim de escolher pneus, porque ele não foi para o Q3. Então, ele largou. Esse sim largou com os pneus mais duros. O Wilson falou da sexta-feira, né? Onde a Ferrari começou ali a demonstrar a força dela. Na verdade, para mim, começou a demonstrar no sábado, no FP3. Porque no FP2, os tempos de volta são menos relevantes. As simulações de corrida são mais importantes. E a simulação de corrida do Hamilton era um baile nos outros. Mas era um baile. Eu saí da sexta-feira pensando, não, se for assim, não vai ter nem graça. Porque era assim, a média de volta dele com pneu não o melhor pneu, eu não sei se é mais desgastado ou um composto pior. Não lembro, mas com um pneu que não era o melhor, ele era 0.7, 0.8 mais rápido do que a segunda simulação de corrida melhor. Que era do Verstappen ainda, nem era da Ferrari. Então, na hora que a Ferrari fez o melhor tempo no FP3, eu pensei, opa, vai que eles classificam na frente, e classificar na frente em Singapura Antes dessa corrida, as últimas 3 com pista seca, os 3 primeiros tinham terminado do modo como largaram. As últimas 3 com pista seca, 2017 não era pista seca. É aquela que tem a batida da Ferrari com Verstappen, enfim. As últimas 3 com pista seca. Então, são essas as informações, Raposo. Alguns dados, alguns pensamentos a respeito dessa virada da Mercedes, que eu repito, eu acho que eles fizeram uma estratégia que realmente não foi a melhor. Olhando agora, era claro que poderiam ter parado rápido, mas jogaram ali com um safety car. Tentaram ficar 6, 7, 8 voltas e veio um monte de safety car, não é, Raposo? Só que veio no final da prova, não na hora que eles precisavam. Você não acha que para uma equipe que é atual pentacampeã do mundo, contar com um safety car, contar com a sorte para usar a sua estratégia e tirar algo que seja fator que eles podem controlar, não é um erro? Mas eles tomaram a decisão quando eles viram que o Hamilton não ganhava a posição do Vettel. O Hamilton estava em segundo, o Vettel era terceiro. Quando eles viram que o Vettel já tinha passado o Hamilton... Não adiantava mais parar. Não adiantava mais. Exatamente. Eles falaram, se a gente parar aqui, nós vamos ser terceiro. Então vamos esperar um safety car. Não é, eu concordo com você, se chegar na prova e contar com o safety car, uma equipe com a força da Mercedes, eu concordo com você. Iniciar a prova contando com esse fator é muito ousado, embora o safety car ele é de 100%, o índice dele em Singapura. 100%. Todas as corridas tiveram safety car. Mas aí, como o Raposo falou, quando eles viram, perdemos a posição pro Vettel, então vamos tentar virar agora com a sorte, porque na técnica nós não vamos conseguir. Ainda tentaram, né? Porque o Hamilton ainda fala, não me parem agora. Tem um momento que o Hamilton fala, eu quero ficar, porque ele sentiu que os pneus estavam indo. Mas os pneus não foram. Fábio Campos, eu acho que pra gente não ficar mais uma vez em várias e várias
programas na história do Café com Velocidade com promessas não paga, talvez seja a hora de você falar sobre a transmissão nacional e as transmissões. O senhor é um âncora, o senhor se tornou um âncora, o senhor era um âncora relapso. Agora, hoje em dia o senhor é um âncora atento, envolvido, que sabe conduzir o programa, é uma coisa incrível. Inclusive os vídeos do Raposo no Instagram, eu recomendo. A chamada para o programa de hoje, eu não sei se ele escreveu, se ele estava lendo, porque parecia um veterano do jornalismo de 30, 40 anos. Aliás, ele é, né? 30, 40 anos de jornalismo, de Café com Velocidade, ele tem. Tem a ver, é bom falar da transmissão agora, Raposo, porque tem a ver justamente com isso, porque eu gosto sempre de acompanhar pelos dois canais ingleses, e eu só tive acesso a um, não foi culpa minha, só houve como acessar um dos canais nesse final de semana. Então, como eu estava reprisando a corrida em algum momento do domingo, eu pensei, vou assistir, vou gravar para ver depois, né? Mas, enfim, vou pegar um trecho da corrida aqui, que era justamente o trecho crucial, porque eu fiquei curioso em saber como foi, como transmitiriam. O trecho crucial, que é, repito, da volta 15 até a volta 26, 27, porque o Vettel para na 19, o Verstappen para na 19, o Leclerc para na 20 e o Hamilton vai parar na 26. Ou seja, esse trechinho é o trechinho crucial da prova. Eu fiquei assustado, Raposo, com a transmissão. Fiquei assustado, porque toda a movimentação de rádio nesse período da prova foi importantíssima. A Mercedes falando para o Hamilton, olha, faz o contrário, né? Eles falam box opposite. Né? Você faz o contrário do que ele fizer. Se ele entrar, você não entra. Se ele não entrar, você entra. A transmissão brasileira, Raposo, fala em cima do rádio? Eu fiquei na dúvida se isso era uma coincidência. O que acontece? Se isso era uma coincidência infeliz. Não, fala direto. O que acontece é o seguinte: eles esperam que o Galvão continua falando. Não sei, não foi o Galvão, parece, né? Não, foi o Luiz Roberto, que parece que narra a Fórmula 1 para crianças. Mas enfim. Mas eles falam sim, e eles meio que esperam que o Burt fica prestando atenção. Sim. Isso, que o Burt é o tradutor, eu me lembro desde a época em que não existiam as transmissões alternativas de maneira fácil. Mas sim, eles falam em cima do rádio, porque não adianta para eles ouvir o rádio em inglês, porque eles têm que traduzir mesmo. Então eles continuam falando normalmente o rádio rolando, e assim que o rádio acaba, normalmente o Burt vem e comenta o que foi dito. Não sei se aconteceu nesse final de semana. Aconteceu, me assustou. Eu até fiquei pensando, falei, não, será que é nessa corrida? O cara não tá percebendo, às vezes não sei se aconteceu nesse final de semana, foi o Burt não voltar e traduzir. Não, teve vários que ele não traduziu. O do 1:48, o rádio crucial pro Bottas, olha, levanta o pé, passa desapercebido na transmissão brasileira. O que é fundamental para a corrida. É fundamental pro entendimento da corrida. Ele traduzir o rádio, eu acho uma grande vantagem, legal pegar a experiência dele até audível, né, de ter sido piloto e conseguir traduzir. Agora, você falar em cima do rádio, você está negando ao telespectador a chance de entender. Porque tem rádios que ele não entendem que são compreensíveis. São compreensíveis. Ele não é a única pessoa no mundo capaz de entender rádio. O som do rádio na TV inglesa, que eles se calam totalmente na hora do rádio. Se está falando um repórter da pista, o narrador interrompe e fala, espera, porque eles usam a chancela que a Fórmula 1 faz. O que a Fórmula 1 faz? Coloca o gráfico 2 ou 3 segundos antes. Não soltam o rádio de repente. Por que eles colocam um sinalzinho do rádio e só 3, 4 segundos, às vezes, depois é que eles soltam o áudio? Para que os narradores terminem um raciocínio, terminem uma palavra, ou avisem um repórter no ar, ao vivo, que vai entrar o rádio. Mas é silêncio absoluto. E dá para entender. Eu tô falando, e olha que eu sou um cara de péssima audição. Eu não escuto bem. Eu tenho que assistir no volume, nos caixas de som, nos altos volumes. E você entende. Oi, diga. Quanto por cento de quem está assistindo a transmissão, e não é desmerecendo, não é nada disso, mas da grande audiência da Globo, claro, pouquíssimo, sim. Pessoas têm o entendimento e vão entender minimamente uma palavra do que vai ser falado em inglês ali. Não, sim, mas para isso você tem a tradução dele. Eu repito o que eu falei, é válido usar a experiência dele, mas você falar em cima do rádio, você está negando para quem quer ouvir, você está desinformando. Eu fiquei assustado, é uma transmissão que desinforma.
além de uma narração que eu repito, é infantil, né? O narrador teve uma hora que ele vira e fala assim, nossa, eu achei que o engenheiro do Grosjean fosse entrar no rádio para parabenizá-lo pela renovação de contrato. Eu pensei assim, gente, que universo vive um narrador que acha que o engenheiro vai entrar no rádio durante uma corrida para parabenizar um piloto? Ele deve estar sendo irônico, não é possível, né? E aí depois o narrador fala, não, porque eu acho que ele ia fazer isso para o mundo ficar sabendo de forma mais clara. Eu fiquei pensando, que nível de transmissão é esse? Que desinforma ao invés de informar. Eu concordo com você, Wilson, tem que ter um tradutor, evidentemente tem que ter. Agora, você não, na hora que você fala em cima do rádio, você está tirando a chance de milhões, eu posso falar que milhões de pessoas têm condição de entender. Pode ser uma porcentagem pequenininha, mas você não pode fechar a opção de entendimento do rádio falando em cima dele. Eu acho um absurdo, não sei se eu estou mal acostumado, porque eu repito, em todas as televisões inglesas, as duas principais, claro que transmitem, e existe transmissão para o rádio também, que eu já ouvi, todas se calam na hora é um rádio mais audível na transmissão da Inglaterra. O rádio é mais alto. Agora, isso é problema que se resolve, na minha opinião. Diga, Raposo. Não, eu acho que eu entendo, porque a TV inglesa, fazer silêncio para ouvir um rádio em inglês, desde que a Globo não perdesse nenhum áudio Eles perderam vários nessa corrida. Aí eu te pergunto, Raposo, eles perdem sempre, porque eu repito, o 1,48 que a Mercedes manda o Bottas virar, passou desapercebido. Fora a tradução errada. Tem uma hora que o Ricardo vira para a equipe, que ele faz uma ultrapassagem bonita sobre uma Toro Rosso, se eu não me engano, e ele fala um palavrão, ele vira para a equipe e fala assim, vamos junto, vamos pessoal. O pessoal da tradução inglesa até falou, olha, ele está tentando contagiar a equipe. Foi traduzido errado. Foi traduzido como, olha, ele está reclamando de alguma coisa, só porque tinha lá o pi, né, do palavrão. Se você traduz errado, tudo bem, é um erro, é normal errar, o cara não tem obrigação de acertar, repito, é difícil de entender mesmo, ok. Mas se você fala em cima, você está tirando a chance de quem pode ouvir. Eu acho um absurdo. Eu repito, pode ser eu que estou mal acostumado, mas eu acho que você falar em cima do rádio é você desinformar. Eu só queria deixar isso. Eu acho isso tolerável. Não é tolerável perder, mas eles vão traduzir todos. No trecho de prova que eu ouvi, Raposo, eu repito, teve vários que passaram em branco, inclusive da Mercedes para o Bottas. Esse também da Mercedes para o Hamilton, faça o oposto do que ele vai fazer. Gente, é um rádio importante para você entender. É a função do rádio na transmissão. É você saber antes de acontecer o que vai acontecer. A Mercedes falando box opposite, ou seja, faça o oposto em termos de box. Se ele entrar, você sai. Se ele sair, você entra. E você não traduzir isso é fácil para um cara que já pilotou de Fórmula 1. Isso eu estou concordando com você. Eu falei. Okay. Desde que eles traduzam todos, eu acho que tá tudo bem eles falarem em cima, porque senão ia perder muito tempo com o rádio, né? Eu acho que sabe o que falta no Brasil, transmissão? É porque, só para complementar, a TV inglesa, por exemplo, não precisa traduzir o rádio. Mas eles traduzem, Raposo, você sabe que eles traduzem? Tudo o que o piloto fala, quase tudo, a não ser que seja uma coisa muito clara, o David Croft repete. Por causa da estática, por causa da difícil compreensão. Então, não é que eles traduzem o idioma, porque é o idioma deles, mas eles repetem o rádio sempre. Muitas vezes eles ajudam a gente a entender, a gente, telespectador, a entender. Só para deixar claro antes do Wilson. Fala, Wilson. Não, é só, em relação à transmissão brasileira, eu acho que tem uma coisa que é, a transmissão que é feita, de qualquer modalidade que é feita em TV aberta, ela vai carecer de detalhes, porque ela vai ter um caráter muito mais, como que eu posso dizer, por exemplo, o meu pai, que adora a Fórmula 1, mas ele não conhece profundamente do esporte, ele gosta de ver a corrida, então ele gosta de tentar entender quem é o primeiro, quem é o segundo, o que está passando, o que não está passando. Então a TV aberta, ela vai fazer a transmissão, porque provavelmente 70%, 80% da audiência é esse cara. E o que falta no Brasil hoje, e aí não no Brasil por conta de direitos de transmissões, direitos comerciais, enfim, mas seria uma transmissão fechada, como da Fórmula 1 TV, que já tem lá fora, uma Sky Sports, que uma ESPN poderia comprar os direitos, enfim, um canal de esportes que transmitisse a corrida para o viés do aficionado pelo esporte. É a mesma coisa se eu estiver assistindo uma transmissão na TV aberta de ginástica artística, eu não entendo bolhufas de ginástica artística. Eu quero só saber o nome do movimento, o nome da menina que está pulando e a nota. Agora, se eu sou um cara que acompanha ginástica artística, eu quero entender o detalhe do movimento, o detalhe da
da manobra que ela está fazendo, e muitas vezes esse tipo de informação para o cara que está ali no domingo de manhã se divertindo, que não é o nosso caso, que a gente gosta, a gente leva isso um pouco mais a sério, pode ser um pouco pode ser um pouco maçante para ele, tanta informação técnica e perder um pouco do ponto de vista do entretenimento. E querendo ou não, quando você vai para domingo de manhã na TV Globo, assistida por milhões de pessoas, a grande audiência é isso, é o cara que está vendo café da manhã e parou na Fórmula 1 muito que por acaso. Está com a mulher, o filho, conversando, tudo e assistindo a corrida. Então tem um viés do... Qual que é o objetivo da transmissão? O objetivo da transmissão da Sky Sports e tem a questão do público inglês, que é um público muito mais como brasileiro para o futebol. Na transmissão aberta do futebol na Globo, você pode ir mais profundo na questão do esquema tático, de uma série de coisas, porque o brasileiro compreende isso. Assim como o inglês tende a compreender mais a Fórmula 1, assim como o americano, é só você ver as transmissões de NBA, que eu também acompanho bastante, na ESPN americana, como eles vão muito a fundo nas análises. Quando você vem para uma transmissão, por exemplo, de NBA para o Brasil, é muito mais voltada para o espetáculo, porque é um cara que o público que assiste NBA esporadicamente no Brasil não vai conseguir compreender com a mesma profundidade as análises que são feitas lá fora. Então eu acho que tem que haver uma certa... Não é relevar, eu acredito que eu acompanho às vezes também pela Globo e passa assim muita coisa. Quando é na Sport TV com o Sérgio Maurício, a narração às vezes tende a ser um pouco melhor. Mas eu acho que é muito para que não perca também o viés de entretenimento daquele programa. É diferente, por exemplo, de quando você vai para algo mais especializado, onde você está falando de detalhe técnico e trazendo a informação que eu, você, o Thiago, o ouvinte do Café gosta. Então eu acho que são públicos e produtos diferentes. Eu concordo com a sua premissa, mas eu discordo da conclusão. Eu acho que a informação ela tem que ser detalhada para o leigo, para o entendido, para o que está assistindo, porque está tomando café, para o que, como diz o Raposo, que vai na padaria e volta e senta para assistir a corrida. Eu não acho que tem que ser essa distinção. Não, vamos fazer para o público que não é muito de Fórmula 1, como o brasileiro é de futebol, então vamos fazer uma transmissão mais ou menos. Mas ué. E o público da Fórmula 1 mesmo, que está ali vendo? E o público que. Pensar que o Brasil é o país do futebol e os outros esportes podem ser feitos pelos cocos, entre aspas, não concordo. Você faz a transmissão com o melhor que você puder. Se tem rádio, você otimiza o rádio, você procura informar, você procura. Quer falar em cima? Você traduz o rádio, você não deixa passar nenhum. Eu repito, a premissa que você falou, eu concordo. Existe o cara que está ali, existe o cara que acompanha religiosamente, existe o cara que não perde nada, existe o cara que sabe mais do que os que estão lá sentados fazendo, porque tem muitos fãs de Fórmula 1 que passam a semana inteira lendo, enfim, e você vê na internet, você vê, tem contas de Twitter, tem gente que sabe muito de Fórmula 1. Não, esse não. Eu me coloco no lado de, como eu sou jornalista formado, eu me coloco no lado do profissional. Mas eu acho que tem que ser no alto nível para todos. Você citou um exemplo da ginástica. Se eu vou parar para ver a ginástica, eu quero ver o detalhe mínimo, eu quero a explicação do que é o dedinho, do que influencia na nota, do que... Eu acho isso, que isso traz mais para o esporte. A transmissão da NBA que você citou, americana, é um ótimo exemplo. O cara fala ali da linha do que é a falta forte, o que ele pausa e tem uma sala com vídeo que ele mostra. Eu, que sou o maior fã de basquete, mais do que de automobilismo, até isso me pega. Mas eu não sou especialista, mas isso me pega. Então eu acho que a boa transmissão pega. Ela serve para puxar o leigo, para puxar o seu pai, que você citou. Ele pode ouvir um rádio desse e falar, opa, peraí, agora eu estou entendendo melhor como é que esse jogo é jogado. Então, peraí, agora eu estou entendendo o que essa equipe vai fazer. Que legal, eu estou sabendo aqui antes de acontecer. Eu acho que informação nunca é prejudicial. Então, só para deixar assim registrado. Claro. Outro assunto que chegou para a gente comentar, além das transmissões, que é um assunto também recorrente, mas é muito bom sempre voltar nele. Aliás, as pessoas gostam, né, Raposo? As pessoas gostam quando a gente fala de transmissão. Sim, com certeza. Sempre dá pano para manga aqui quando a gente traz esse assunto. Nós fizemos até um programa especial sobre transmissões no passado. Você lembra disso, Fábio Campos? Faz muitos anos, não? Podemos fazer outro. O que você acha? Um bloco especial... 10 pedidos a gente faz. O que você acha dessa promoção?
O problema dessas promoções e dessas ideias é que a gente faz ela numa semana e esquece ela na semana seguinte. Não, os ouvintes não nos deixarão, né? Os ouvintes não nos deixarão esquecer. E por falar, inclusive, eu tô devendo para eles e vou pagar. Já tô em trabalho de pré-produção de cafés expressos, inclusive. Não, programa especial de férias, já temos um tema. Aí, ó, bem lembrado. O Andy Tavares, que nos escreveu aqui, só para falar do YouTube, que gostou bastante, ele fala assim, fala pro Fábio Campos que eu sou o Anderson Tavares, que mora nos Estados Unidos, e há 5 anos eu mandei um e-mail falando sobre as transmissões da ESPN americana e tal. Lembro disso. Faz 5 anos esse e-mail, eu lembro desse e-mail, sim. Ele detalhou, eu acho que faz menos de 5 anos, foi quando a ESPN comprou da NBC os direitos, acho que isso faz 2 anos e pouco. Ele escreveu 5 mesmo, Raposo? Ou você ama? Tá. Faz menos, hein, Anderson? Mas legal, Anderson. Que bom que você está aí ligado com a gente. Então você deve ter gostado desse assunto aí. A gente voltou a falar de transmissões. E antes de eu passar para o próximo assunto, né, que provavelmente será já encaminhando para o fim do bloco e do programa, só registrando aqui o Magno Moraes, que ele escreveu também sobre o Leclerc e tal aqui, coisas que nós já discutimos lá, mas ele acabou passando batido aqui. Legal registrar, isso aí. Ele não foi registrado, ele fala assim, vocês acham que o Leclerc tivesse forçado a ultrapassagem e tal, perguntando sobre... Não, peraí, agora eu fiquei curioso, como é que a pergunta dele termina? Se o Leclerc tivesse forçado a ultrapassagem... Se esse final de temporada da Ferrari seria de nitroglicerina pura. Boa pergunta. Não sabemos a resposta, mas a pergunta é muito boa. Inclusive tem o rádio, né, Raposo? A gente passou no primeiro bloco da equipe. Ele insiste tanto com o problema que a equipe vira para ele e fala: olha, a gente precisa do 1-2, que é um rádio deplorável também, mas não era ali uma ordem, era uma resposta, né? Oi, diga, Wilson. Traga para casa. Essa frasezinha que eu vou te contar um negócio. É impressionante como isso aí é maléfico, mas enfim, é só para deixar o contexto, né? Também a importância do rádio, a importância de uma pessoa ali ligada ouvindo. Não era uma ordem, ali era a equipe respondendo para ele. Inclusive, a equipe não o limitou em termos de potência do motor para tentar a ultrapassagem. Viu o Anderson? O Anderson que fez a pergunta? Não, você já mudou o ouvinte, né, Raposo? Eu tô misturando. É o que você registrou aí agora. Você está confundindo Anderson com Magno. Não, é porque você passou para o Magno. A equipe não o limitou tecnicamente. Não o proibiu de usar os modos mais fortes do motor, viu? Isso é importante ser falado. Isso foi, sabe por que eu sei isso? Porque isso foi captado no rádio, que não foi ao ar, que a TV inglesa levou de informação na tela. Então, enquanto outras falam em cima e não traduzem os rádios, outras ficam com pessoas lá ouvindo e trazendo até o que não vai à transmissão. Estão vendo a diferença de informar e não informar? Então, isso é uma informação que eu estou passando. A equipe liberou os modos mais fortes de motor para o Leclerc no final da corrida. E indo para o próximo assunto, Marcelo Cesarino. Tem algumas pessoas que escreveram, vou ler aqui na ordem, começando pelo Cesarino. Grosjean, para mim, o piloto mais importante da Fórmula 1 hoje em dia. Sempre esperamos alguma coisa dele nas corridas, ele entrega, quase sempre atrapalhada. É o André de César deste ano. A Haas vai ser a Haas, vai ser colocada à venda. Mostra que a Fórmula 1 hoje em dia, cara com grandes chances de fracasso. Então, criticando aí essa escolha da Haas de ter renovado com o Grosjean. Quem escreve sobre o mesmo assunto é o PJ Fava, né? Bom, primeiro que se passou durante a semana de GP, que a Haas quer... E o que a Haas quer da vida? Renovou com o fraco Grosjean, que não ajuda a equipe em pontos e vive se envolvendo em acidentes? Realmente não dá. Por que não contratar o Hulk, um piloto que possivelmente mais caro de se pagar, porém mais consistente e que gera um melhor resultado? O Thiago Sombra também, no mesmo assunto, essa decisão enfadonha da Haas de manter a duplinha do barulho para 2020 se deve a quem? Gene Haas bancou ou o Gunther Steiner? De fato, dará mais uma chance a eles, mesmo tendo o Hülkenberg disponível no mercado, Fábio Wilson. O pessoal está revoltado com a renovação do Grosjean. Eu tenho uma opinião muito particular a respeito do Grosjean que corrobora com tudo isso aí. Eu acho que ele já venceu faz tempo, né? O prazo de validade dele na Fórmula 1. Agora, eu acho que a motivação da Haas em manter o Grosjean tem a ver com alguns rumores que eu não tenho a mínima condição de confirmar se são ou não verdadeiros, a respeito de conversa, agora que eles perderam o patrocínio da Rich
Turner, da Rich Energy. Provavelmente 2020 vai ser uma temporada de transição para a Haas, e se confirmar o que vem sido falado, que inclusive foi através de um tweet do ex-patrocinador, que aí depois o Jaime Brito, que é o produtor eu acompanhei no Twitter do Jaime Brito, que é o produtor de Fórmula 1 da própria Globo, comentou que na verdade a informação tinha um fundo de verdade, que a Haas estaria sendo negociada com um fundo de investimento saudita. Então hoje a Fórmula 1, a Haas não tem um patrocinador que talvez pudesse bancar um piloto mais caro como o Hülkenberg, que não é tão mais caro assim, mas é mais caro do que o Grosjean. E eu acho que a Haas, se estiver olhando para uma visão de longo prazo, provavelmente vai focar os esforços aí em negociações para 2021, sabendo que há essa possibilidade de venda dos ativos para esse fundo de investimento saudita. Então eu acho que 2020 tem tudo para ser uma das piores temporadas da Haas na Fórmula 1. Pilotos fracos, não acredito que devem conseguir um acordo comercial com qualquer companhia para 2020 tão forte quanto o que havia sido prometido para 2019, e quem sabe a salvação da equipe seja a venda para esse grupo saudita que ninguém sabe efetivamente quem ou o que faz. Então eu acho que, na verdade, a escolha foi pautada em desempenho, é óbvio que não foi, mas muito mais na parte comercial e em como a equipe vai se estruturar para o futuro. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Registrando também, Raposo, antes de eu responder, o Rogério, que lá no Twitter, inclusive, citou, marcou @ lá do Café com Velocidade, enfim, colocando esse assunto, retweetando lá, posts retweetando tweets, na verdade, de que o Hülkenberg teria sido oferecido a ele correr na Indy pelo Zac Brown, na McLaren, e ele não, porque ele não gosta de oval, e realmente ele já falou que não gosta de ovais. E colocando o Rogério, obrigado pela mensagem dele, coloca essa informação na discussão. Eu acho que os ouvintes, pelo menos os e-mails que você leu, Raposo, estão esquecendo que na Fórmula 1 existe uma coisa chamada negociação. Está todo mundo cravando, nossa, escolheu o Grosjean, que absurdo, nossa, como podem? A Haas não conseguiu fechar com o Hülkenberg. A Haas procurou o Hülkenberg, conversaram, o Hülkenberg pediu muito dinheiro. Pediu uma quantia, isso não é achismo, gente, isso é informação. Ele pediu uma quantia que a Haas não pode pagar. Simples, o Hülkenberg, se quisesse realmente guiar para a Haas, ele baixaria a pedida dele. Ele deu uma entrevista na Itália dizendo que não ficaria na Fórmula 1 a qualquer custo. Eu achei que ele estava falando da Williams. Eu achei que era uma indireta da Williams para onde ele já realmente não vai. Parece que não vai. Ou talvez agora mude, mas antes estava completamente, digamos, desconsiderando essa opção. Já que o caminho dele é natural, o mais natural seria ele ir para Alfa Romeo. Aí vai depender da força da Ferrari, que não se sabe se vai liberar o Giovinazzi, que está lá pela ligação com a Ferrari, enfim. Mas na Alfa Romeo ele estaria numa equipe em que em 2013 ele foi muito bem, um dos melhores anos dele, estaria com o Fred Vasseur, que foi o seu capitão nas categorias de base, enfim, existe um contexto para ele ir para lá. Mas isso é importante deixar registrado. O Hülkenberg não foi preterido da Haas do Unity. Não foi que a Haas virou e falou assim, eu tenho o Hülkenberg, eu tenho o Grosjean. Quer saber, eu vou ficar com o Grosjean. Não foi bem assim. Eles queriam o Hülkenberg. O Hülkenberg não baixou o preço, a equipe não tinha condição de pagar. E só segundo o site gpfans.com, o salário do Hülkenberg hoje é quase o triplo do salário do Grosjean, tá? E aí entra todo nesse contexto que você explicou muito bem, não preciso nem voltar da questão de patrocínio, de perspectiva, de futuro. A equipe não pode pagar o salário do Hülkenberg. É isso. Então o Hülkenberg, gente, vamos falar um português claro. O Hülkenberg não foi para a Haas porque o Hülkenberg não quis. Não é questão de se dizer que a Haas tinha os dois e optou pelo Grosjean. Teve que ficar com o Grosjean. É basicamente isso. E realmente, eu concordo com o que o Wilson falou, e eu acho que o Grosjean realmente teve uma fase que o Grosjean foi muito queimado. Eu lembro que nós aqui no Café com Velocidade meio que
saímos em defesa do Grosjean, porque era realmente não dá para avaliar aquele Grosjean que chegou substituindo o Nelson Piquet num ambiente que já não existia, com investigação, e que levou ali os seus chefes sendo expulsos da Fórmula 1 e tudo. Não tinha como ele realmente andar bem ali, mas a TV brasileira fez uma questão gigante de auxiliar, fazer comparações. Olha lá, tá vendo? Tirou o Piquet, mas olha só, tá... Deu um passo como atrás. Se fosse assim, né? O nosso é tão bom quanto ele, né? Sendo que a categoria do Nelsinho Piquet não chega aos pés da categoria do Grosjean, cá entre nós, né? Deu passo atrás, foi na GP2, conquistou o título da GP2, voltou à Fórmula 1, andou bem com o Kimi, né, lá na Lotus e tudo mais, mas de 2 anos para cá, convenhamos, né, reclama demais, xinga demais, dá piti demais, entrega de menos. Então ele tem uma vantagem técnica, Raposo, que a Haas admirou muito. Ele liderou a equipe esse ano de falar, vamos fazer 3 provas com o carro da Austrália, para a gente aprender. A equipe foi, a equipe considera que aprendeu e passou a admirá-lo por isso, pela liderança que ele fez na parte técnica. Você está falando que ele virou o fio, é o que eu estou entendendo do seu comentário. Eu te pergunto, o Hülkenberg não virou o fio? Mas eu fiz essa pergunta pra você semana passada. Mas agora eu tô te devolvendo. Então você já sabe a minha opinião. Agora eu quero a sua. Sim, eu concordei. Eu falei que eu acho que o Hülkenberg também já deu, que tinha que dar. Passou por boas equipes, não equipes para brigar por vitória, mas equipes que ocasionalmente poderiam ter dado um pódio, não querendo bater muito na tecla do tal pódio, mas batendo. Eu acho que já deu o Hülkenberg. Eu acho que o acidente dele em Hockenheim esse ano pode ter sido o que sepultou a carreira dele. Não poderia. A gente falou aqui naquela corrida, né, Raposo? Ele não poderia. Aquele dia não era Monza dia pra ele ano passado também, né? Se não me engano, em Monza ele bate também o ano passado, uma corrida que ele vinha bem e tal. Não sei se você lembra disso. Monza? Não lembro. Monza não. Foi Monza? Eu acho que depois da segunda de Lesmo, se não me engano, ele bate e tal. Não estou enganado. Então, alguns acidentes em momentos que estava ali muito bem. Então, eu também acho que o Hulk já era. Eu tiraria os dois e viria com, de repente... Você não escolheria nenhum dos dois, então? Nenhum dos dois. Agora tem uma coisa que não tá na hora... E nem o Pietro. Bater sempre. Da Fórmula 1 sair desse círculo vicioso de Fórmula 1 ou utilizar os mesmos pilotos ou recrutar piloto de Fórmula 2 e olhar um pouco para fora, olhar para a Fórmula Indy, olhar até para o WEC, tudo bem que o piloto veio do WEC, que correu na Toro Rosso, esqueci o nome dele agora, não teve lá muito sucesso, mas enfim, não está na hora. Brandon Hartley, exato. Não está na hora da Fórmula 1 também enxergar fora do próprio umbigo? É uma boa pergunta, É uma boa pergunta que de repente dá um segundo bloco. É uma boa pergunta que o âncora não vai deixar eu responder, porque vai falar que acabou o bloco, não é isso, âncora? Não, eu vou falar que é mais um tema bom para as férias. Para as férias, ouvinte do Café com Velocidade, tenha santa paciência. Olha o que eles estão falando, eles estão jogando assunto para as férias. Nós estamos em setembro, nós ainda temos 6 corridas de Fórmula 1. Eles estão querendo jogar, eles querem enganar você, ouvinte. Eles querem prometer coisas para daqui a meses, quando você não vai se lembrar mais desses temas. São malignos. Fábio Campos, eu tenho perguntas. Desculpa o desabafo. Eu tenho perguntas aqui direcionadas. Uma pergunta para Fábio Campos e uma pergunta para Fábio Wilson. Direcionadas por você ou pelo ouvinte? Porque o Banniman fez questão de dizer que não queria ele mesmo. A pergunta dele. Exatamente, o Ricardo Banniman é dele mesmo. Ele faz pergunta para a gente, especificamente. Então vamos lá. Mas antes de ler a pergunta dele, só registrando aqui, o Renan Ravaglio escreveu um e-mail durante a semana pra gente, né? Eu sou o Renan, escrevendo pela primeira vez, acompanho a Fórmula 1 desde 95, acredito que este ano já tivemos corridas muito boas, e ele aqui sugere vários temas pra gente discutir. Então, já que nós tomamos esse assunto de férias, Renan, esses seus assuntos que você mandaram aqui, não... Só relembrando, ele mandou antes da corrida, ele mandou durante a semana passada, então não tem nada a ver com Singapura, mas são temas muito interessantes que a gente realmente vai dar uma lida com mais cuidado no teu e-mail, Renan. E vamos nos cobre, Renan. Não deixe ir para as férias, não deixe chegar a dezembro, janeiro, que lá ninguém quer saber dos nossos programas. A verdade é essa. Limitação de motor e tal, e motores híbridos, regulamento, então ele fala bastante coisa interessante aqui. Só registrando, mas voltando ao Ricardo Banniman Soares. Deixa eu só falar uma coisa pro Renan.
Renan, eu não sei quando, nem estou prometendo, mas eu estou rabiscando, até porque eu já prometi e estou devendo. Estou rabiscando alguns cafés expressos aqui, rabiscando mesmo, literalmente, escrevendo uma coisa no caderno aqui para tentar montar uns cafés expressos sobre 2021. Vou pegar o seu e-mail e quem sabe a gente responde aí em Café Expresso. A pergunta de Ricardo Banniman para Fábio Wilson. Não tenho dúvida. Eu sabia que ia ser. Ele está me boicotando nessa edição. É a seguinte. O que o Kvyat fez com o Kimi é para bandeira preta e branca ou preta direto? Não acho que para preta direto. A gente vem falando tanto no rigor das punições que a Fórmula 1 vem impondo nos últimos anos e o quanto deve deixar um pouco mais que as coisas se resolvam na pista. Para ser bem claro e direto, eu acho que no máximo uma advertência e não mais do que isso. Não foi tão grave assim. Pergunta de Ricardo Banniman. Eu iria. Campos. O Banniman mandou uma pergunta para mim? Não, eu ia dizer agora que eu queria falar sobre Kvyat e Raikkonen e não ia falar porque o Banniman não queria ouvir a minha opinião. Como a próxima pergunta então é para mim, eu queria dizer que eu não vi nada de errado do Kvyat. O cara vê um buraco, tenta colocar o carro por dentro, o outro bate, a culpa é do Kvyat, enfim. E no final foi o que o Kvyat falou, né? O Kvyat ainda reclamou do Raikkonen e até usou uma expressão de uma entrevista hoje de manhã que ele falou que o Raikkonen tentou me matar durante o GP. Então, assim, tudo muito exagerado, sabe? Aí exagero, mas o cara que tá por dentro, eu não vejo o problema do cara colocar o carro por dentro. Eu realmente eu não consigo ver a culpa dele. Mas nós temos um piloto queridinho da galera e um piloto que já é taxado conceitualmente de causar confusões. Sim, aí você tem razão. Mas aí eu não colocaria o Banniman nessa turma de favoritinhos do Raikkonen que olham as coisas cegas. Aí você tá fazendo uma acusação muito pesada ao nosso ouvinte. Por falar em Ricardo Banniman, Fábio Campos, antes de passar a pergunta dele, eu quero falar dos carteiros. Opa. Se você gosta de correr de kart, o Ricardo Banniman aí encabeça, né, uma turma de carteiros que correm em São Paulo, só que o grupo de carteiros... Carteiro com K, viu, gente? De cartista, tá? Senão eles vão pensar que é pessoal que trabalha nos Correios. Exatamente. E se não fosse só o fato do K, eles ainda cortaram o S do fim. Então Um dia a gente vai entender por quê. Um dia nós vamos entender esse péssimo marketing. É um tiro no pé do marketing. Os carteiros no singular.com.br, entrem lá. Ele não percebeu, rapaz, como é difícil pra gente divulgar a mensagem aqui apenas via áudio, sem imagem. É impressionante, ele não percebeu como ele dificulta a nossa vida. A gente tem que corrigir todas as vezes. Porque a gente tem que explicar, porque senão o cara vai escrever errado, vai achar que a gente tá comendo S. É um absurdo, é incrível isso. Mas a pergunta que o Ricardo Banniman faz pra você é o seguinte. Melhor... Eu te cortei como acessar os carteiros, você ia dizer, só pra você finalizar o comercial. Eu falei, oscarteiro.com.br. Se você é da região de São Paulo, aí o interior aqui próximo da cidade de São Paulo, quer encontrar sua turma de kart, entre lá, a turminha mais ou menos, mas que vale a pena. Só as datas desse calendário dele é que precisam ser modificadas, não tá legal. As datas que ele anda marcando para essas corridas aí. Eu também acho. É muito, muito, muito complicado. Pergunta. Melhor o Ricardo ter dado show 100 pontos ou seria melhor ter ficado quietinho e ganhar ao menos 1 ponto? Essa pergunta é para mim ou você está direcionando ela? Não, tá escrito aqui, Fábio Campos, espaço, tracinho, espaço. Okay. Banniman, não há nenhuma garantia de que se ele ficasse, entre aspas, quietinho, ele marcaria ponto. Tudo bem, ele estava ali encaminhando, aí bate, né, que tem um problema ali e sai. Mas a gente não sabe o que poderia acontecer 2, 3, 4 curvas, 4 voltas depois, enfim. O Ricardo ele fez umas 2 ultrapassagens durante a corrida, aliás, nem foi a mais bonita foi do Gasly. Fez a ultrapassagem mais bonita da prova. Levou-lhe 2 curvas, eu não sei se é uma Racing Point, uma Haas que ele ultrapassa, enfim. Mas ele começa por fora. A ultrapassagem do Gasly, eu falho em não ter anotado aqui exatamente quem eram os pilotos envolvidos, mas foi a mais bonita. Mas o Ricardo faz 2 ultrapassagens que são um primor no comecinho. Então, ele é um show, o
o Banniman. E muitas vezes o show dele de ultrapassagens dá resultado. Ele ganhou já corridas assim, quantas? Ele ganhou de um modo que se ele não ultrapassasse, ele não ganhava. Então, cuidado, Banniman, para não arrastar essa discussão para um lado. Não estou dizendo que você quis fazer isso, mas às vezes as discussões acabam ganhando um contorno de que não, seja mais comedido e marque pontos. Se você for arriscado, você não marca. Não. Lembre-se que as vitórias dele são no modo Ricardo, digamos assim, no modo arriscado. E não dava para prever. Eu acho que ele não fez nada assintoso, ele veio para cima, veio ultrapassando. Tem o rádio que eu já citei, ignorado pela transmissão brasileira, em que ele fala, mal traduzido na verdade, que ele fala, vamos gente, nós não estamos aqui para 3 pontinhos, né? Nós estamos aqui para correr. E, enfim, é o espírito dele. É bom para a Fórmula 1, Banniman. É o que a gente estava discutindo aqui quanto no jogo de equipe. Para o público, é bom ter um cara como o Ricardo, não há a menor dúvida. E é isso então, meus caros. Edição 622 chegando ao fim. Espero que tenham gostado. Espero que sigam a gente aí, por onde a gente está. Eu passei a listinha ao longo do programa, mas vou repetir rapidamente aqui. youtube.com/café com velocidade. Estamos também no Spotify e no Deezer. No Spotify fazendo uma promoção que vale camiseta. Se você entrar lá no seguir e mandar um print de que você está nos ouvindo por lá no cafécomvelocidade@gmail.com, você entra na lista de sorteio de camisetas. Estamos no Instagram, no @café_com_velocidade. A gente criticou o Ricardo Banniman, mas que nome terrível também para divulgar aqui esse Instagram. O Facebook /Café com Velocidade. No Facebook a gente tem tanto a página quanto o grupo. Inclusive hoje eu descobri que Fábio Wilson não estava no grupo, mandei o convite para ele. O Fábio Wilson segue no Twitter o Café Velocidade, não? Boa pergunta. O Fábio Wilson segue o @Thiago Raposo, o @Campos FB? Não, ele não quer saber dessa gentinha, não. Não, Campos FB, Thiago Raposo, ele segue só Gaviões da Fiel. Vai, Curi. E o Twitter também, @Café Velocidade. Só lembrando que no Twitter não tem o com, né? Numa época que existia limitação de caracteres, hoje eu não sei se ainda tem, mas antes não podia nomes. Se tem, é um problema essa limitação de caracteres, dá uma dor de cabeça, mas são mais caracteres hoje em dia. Hoje em dia tá mais liberado. Então o Twitter é só @Café Velocidade. Então encerrando o bloco número 2, edição 622. Não deixe de escutar a primeira edição, não deixe de participar da promoção do Spotify, de nos seguir lá no YouTube. Precisamos de números, precisamos de gente nos seguindo pra gente ganhar mais algumas coisinhas no YouTube. Você que ouve o programa pelo YouTube no Velocidade.org, atualize, porque logo logo a gente vai parar de publicar nesse canal e vai publicar apenas no /Café com Velocidade no YouTube. Então é isso pra vocês, um abraço. E a gente se vê já na próxima semana aí para comentar muito mais sobre Fórmula 1. Tem Rússia semana que vem já. Exatamente. Então a gente não desacelera, continua aí com o pé na tábua. Semana que vem a gente vem com um belíssimo programa. E acompanhe durante a semana aí. Todos os dias está saindo algumas coisas, uns teasers legais lá no Instagram. Acompanhe aí, dê uma sugestão de vocês e tudo mais. Um abraço, a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.